Just finding you don't need to be Sherlock Holmes. Eu venho dizendo isso há anos, mas agora é visível até para quem sempre negou. O sistema está quebrando. As engrenagens do mercado estão rangendo, e não há mais como esconder o barulho. O que está prestes a acontecer não é uma crise. É um reset. Um reinício total da economia, da política e da própria lógica de poder. E quem não entender isso a tempo será simplesmente apagado do novo código. Enquanto o mundo tenta tapar os buracos com discursos, a realidade se reescreve em linguagem de máquina. A confiança, o dinheiro, o trabalho, tudo o que sustentava a civilização industrial está sendo desmontado linha por linha. Não por uma catástrofe, mas por algo muito mais silencioso. A inevitabilidade matemática da inovação. Eu não vejo isso como destruição, vejo como depuração. O velho sistema precisa falhar para que o novo possa existir. A IA, o blockchain e a automação não estão apenas transformando indústrias. Estão redefinindo o que significa ser humano em um mundo onde o humano já não é o centro. O reset é doloroso, mas necessário. É o preço da evolução. A história sempre premiou quem enxergou o colapso como oportunidade. Agora é a vez de quem compreende que a única constante é a mudança. O futuro não será conquistado por quem tem mais recursos, e sim por quem pensa mais rápido. A era do improviso acabou. A era do algoritmo começou. E se você ainda acredita que o sistema pode ser salvo, talvez não tenha percebido. O reset já começou. Sempre me impressiona como as pessoas só percebem o colapso quando ele já aconteceu. É como um sistema elétrico sobrecarregado. Os sinais estão lá piscando, mas todo mundo finge que a luz vai continuar acesa. Eu vi esse padrão se repetir na bolha das .com, no mercado imobiliário de 2008, e agora, mais uma vez, no sistema financeiro global. A diferença é que, desta vez, o colapso não é apenas econômico, é estrutural, tecnológico e mental. Os velhos modelos de negócio estão ruindo porque foram construídos sobre ilusões de estabilidade. Bancos que vivem de taxas, governos que gastam o que não têm, empresas que se alimentam de publicidade sem propósito. O sistema se tornou obeso de ineficiência. Quando uma tecnologia nova aparece, IA, blockchain, automação, ela não apenas substitui tarefas, ela elimina intermediários inteiros. Isso é o início do reset. Eu sempre acreditei que as crises são necessárias. Elas limpam o terreno. Elas forçam a humanidade a repensar o que realmente tem valor. Quando as pessoas me chamam de pessimista, eu rio. Não é pessimismo, é matemática. O colapso é o resultado natural de um sistema que cresceu sem inovação real. Não dá para empilhar dívida e fingir que é crescimento. As grandes empresas fingem que estão se adaptando, mas só estão otimizando o que já está condenado. Vejo conselhos de administração inteiros apostando na mesma lógica que destruiu seus concorrentes. É como tentar reinventar o cavalo quando o carro elétrico já está na garagem. E enquanto isso, novas startups estão reescrevendo as leis do jogo em silêncio. O reset não começou com um botão, começou com a negação. Cada vez que alguém diz, isso nunca vai mudar, o sistema se enfraquece um pouco mais. Estamos vendo uma transformação tão profunda que quando o colapso for visível, já será tarde para reagir. E é exatamente aí que começa a próxima fase, a do reset inevitável. Sempre existiu uma crença irracional de que o mercado se autorregula. Isso é falso. O mercado é feito de seres humanos, e seres humanos são emocionais, reativos e, na maioria das vezes, atrasados na leitura da realidade. A economia global chegou a um ponto em que a própria lógica do sistema exige um reset. Não como uma escolha, mas como uma consequência inevitável. Quando os incentivos se distorcem, a destruição vira uma função natural. O que estamos vendo agora é um código que se reescreve sozinho. Juros negativos, dívida infinita, impressão de moeda sem lastro. Tudo isso funcionou enquanto as pessoas acreditavam que o sistema era estável. Mas confiança é o único ativo real.
e ela está evaporando. Quando a confiança some, o dinheiro vira só um número em uma tela. Nesse ponto, a economia precisa reiniciar para sobreviver. Eu olho para o mercado como olho para um foguete. Cada fase tem um limite. Você queima combustível até o estágio se soltar e o próximo assume. Estamos exatamente nesse momento de separação. O motor do velho capitalismo queimou. Agora, o novo motor, descentralizado, automatizado, inteligente, está começando a funcionar. Mas o processo é turbulento. Nenhum foguete sobe sem sacrifício. A nova economia será movida por dados e energia, não por moeda fiduciária. O valor real estará em quem domina a infraestrutura, servidores, redes, satélites, inteligência artificial. As fronteiras políticas não importam mais quando a base da economia é digital. Isso assusta governos e bancos centrais, porque significa que o poder mudou de endereço. O reset econômico não é um evento. É uma transição de era. Estamos migrando de um sistema analógico, lento e hierárquico para um modelo fluido, rápido e autônomo. E, como em toda mudança de paradigma, quem tentar proteger o passado vai ser engolido por ele. O próximo passo é entender por que a inovação sempre destrói o velho sistema. A inovação nunca é gentil. Ela não pede licença, não preserva tradições, não respeita hierarquias. Quando uma nova tecnologia surge, ela não melhora o sistema antigo. Ela o torna obsoleto. Foi assim com o cavalo e o motor a combustão, com o correio e o e-mail, com o dinheiro físico e o blockchain. A inovação não é uma melhoria incremental, é uma mutação. E toda mutação causa dor. Muitos ainda acreditam que é possível adaptar o antigo modelo às novas regras. Mas inovação real não cabe em molduras antigas. As corporações tentam incorporar o novo, mas acabam apenas simulando mudança. Criam departamentos de inovação enquanto seguem operando como se o futuro fosse opcional. Essa contradição é o que mata os gigantes. Excesso de controle, falta de coragem. Eu sempre enxerguei a destruição como parte do progresso. Quando fundei a Tesla, ninguém acreditava que o setor automotivo precisava mudar. Mas a inovação sempre chega como uma ameaça antes de ser vista como solução. O mesmo vale para a SpaceX, para a Neuralink, para qualquer projeto que rompe a zona de conforto. O velho sistema precisa quebrar para que o novo tenha espaço. A resistência vem do medo. Medo de perder poder, status, rotina. Mas o curioso é que o verdadeiro risco está em não mudar. Quando a tecnologia se torna exponencial, ficar parado é o mesmo que andar para trás. É por isso que a inovação destrói. Ela não espera o consenso. Ela avança porque é mais eficiente, e eficiência é uma lei natural. O velho sistema ainda tenta resistir, criando regulações, narrativas e barreiras. Mas a história mostra que isso só atrasa o inevitável. A inovação é como a gravidade. Pode ser ignorada, nunca derrotada. E o que está prestes a ruir agora não é apenas uma indústria. É a própria confiança global que sustentava o sistema antigo. O colapso de um sistema raramente começa com explosões. Começa com rachaduras invisíveis. Pequenas perdas de confiança que, somadas, derrubam impérios. Estamos vivendo exatamente isso. A confiança global está se desfazendo. E não é por causa de uma guerra ou crise financeira, mas por algo mais profundo. A percepção de que ninguém mais está no controle. Governos mentem sobre estabilidade, bancos mentem sobre segurança, empresas mentem sobre propósito. A população percebe, mesmo que inconscientemente. A desinformação é o sintoma mais claro dessa falência. Quando todos gritam verdade, é porque ninguém acredita em nada. A confiança, antes o alicerce do sistema, virou uma moeda inflacionada. E quando ela perde valor, tudo perde junto. A tecnologia acelerou esse processo. Hoje, qualquer pessoa pode expor uma falha, vazar um documento, desmontar uma narrativa. Isso deveria gerar transparência, mas gerou ruído. O resultado é paradoxal. Mais informação, menos confiança.
E o sistema global não foi projetado para operar em incerteza permanente. O caos informacional é o vírus que corrói as instituições. Eu vejo isso de dentro e de fora. Corporações tentam proteger reputações, governos tentam recuperar credibilidade, mas tudo se dissolve na velocidade da rede. É um castelo de vidro cercado por terremotos. O que as pessoas chamam de crise de confiança é, na verdade, um reset psicológico. A humanidade desaprendendo a confiar em sistemas e começando a confiar em código. Esse é o ponto crítico. Quando a confiança institucional morre, surge o espaço para uma nova forma de fé. A confiança algorítmica. Blockchain, contratos inteligentes, sistemas descentralizados, não dependem de promessas, dependem de lógica. O velho mundo confiava em pessoas, o novo em matemática. E é essa transição que revela o poder oculto dos dados e da automação total. Dados são o novo petróleo, mas com uma diferença. O petróleo acaba, os dados se multiplicam. Cada clique, movimento, batimento cardíaco e decisão gera informação. A humanidade produz mais dados em um dia do que produziu em séculos. A questão é, quem controla essa informação controla o futuro. E esse poder já não está mais nas mãos dos governos, mas das máquinas que processam tudo isso. A automação total não é um conceito distante. Ela está aqui, silenciosa, aprendendo, otimizando, substituindo. Carros que dirigem sozinhos, fábricas que operam sem supervisão, algoritmos que decidem investimentos em microsegundos. O mundo ainda finge que há humanos no comando, mas é uma ilusão confortável. A eficiência da máquina já superou a intuição humana, e isso muda toda a hierarquia global. Quando os dados se tornam o ativo central, o valor migra para quem sabe interpretá-los. É por isso que empresas que pareciam invencíveis estão sendo ultrapassadas por startups com menos funcionários e mais processamento. A vantagem competitiva não está mais em capital físico, mas em inteligência computacional. E essa é a revolução invisível que poucos estão percebendo. Eu costumo dizer que a automação não tira empregos, ela tira ineficiência. Ela elimina o desperdício de energia humana em tarefas repetitivas e previsíveis. Isso é evolução, não crueldade. O problema é que a sociedade ainda não redefiniu o que significa trabalho num mundo onde o trabalho pode ser feito por código. A resistência a essa mudança é o que causa medo. Os dados não dormem, não mentem e não se cansam. Eles revelam padrões que expõem a verdade sobre o sistema. E quando combinados com inteligência artificial, formam um poder que nenhum império político jamais teve. O de prever comportamentos antes que aconteçam. Esse é o verdadeiro reset. O momento em que o valor sai das mãos humanas e passa para a lógica das máquinas. E é aí que surge o novo padrão de valor: criptomoedas e inteligência artificial. O dinheiro sempre foi uma ilusão coletiva. Ele só tem valor porque acreditamos nisso. Mas quando a confiança se quebra, a ilusão desaparece. É nesse ponto que surgem as criptomoedas. Não como um modismo, mas como um sistema alternativo de crença, baseado em matemática, não em promessa. O blockchain não pede confiança, ele a substitui por transparência. A inteligência artificial amplifica esse processo. Ela não apenas executa, ela entende, aprende e antecipa. Quando IA e blockchain se unem, o resultado é um novo tipo de economia, uma que opera sem intermediários, sem fronteiras e, em muitos casos, sem humanos. Esse é o novo padrão de valor: informação validada por máquinas e garantida por código. O velho sistema monetário se apoia em instituições, taxas e inflação. O novo sistema se apoia em eficiência, validação descentralizada e velocidade. Bitcoin, Ethereum e outras redes não são apenas moedas digitais. São protocolos de confiança. Elas transferem poder do centro para as bordas, do governo para o indivíduo, da promessa para o algoritmo. Isso assusta quem ainda vive na lógica antiga.
Bancos centrais tentam criar moedas digitais próprias, mas sem entender que o valor da cripto não está na tecnologia, e sim na ausência de controle. O mercado está percebendo que o verdadeiro ativo não é o dinheiro, mas os dados que o movimentam. E quem controla a IA que interpreta esses dados tem a chave do futuro. Essa fusão entre inteligência artificial e criptomoedas cria um ecossistema autossustentável. Máquinas que transacionam, auditam e evoluem sem supervisão humana. O valor deixa de ser definido por escassez e passa a ser definido por utilidade. E nesse cenário, apenas as empresas que pensam e operam como máquinas vão prosperar. Isso nos leva à próxima virada, a ascensão das empresas que pensam como máquinas. A próxima revolução empresarial não será feita por humanos, mas por sistemas que aprendem sozinhos. Empresas que pensam como máquinas não dependem de reuniões, hierarquias ou intuições. Elas operam com base em dados, previsões e eficiência. Cada decisão é um cálculo, não uma opinião. E é por isso que elas crescem de forma exponencial, enquanto as corporações tradicionais ainda tentam entender o que aconteceu. Essas novas organizações funcionam como organismos digitais. Elas analisam milhões de variáveis em tempo real e se ajustam automaticamente. Quando uma oportunidade surge, o sistema reage antes que um ser humano consiga processar a informação. Isso elimina erros, reduz custos e torna a adaptação quase instantânea. É uma inteligência coletiva em código. Na Tesla, eu percebi que quanto menos intervenção humana no processo, mais eficiente ele se torna. Linhas de produção autônomas, algoritmos de previsão de demanda, atualização de software remota. Tudo isso faz parte da lógica de uma empresa que pensa como máquina. O mesmo princípio se aplica à SpaceX, que executa cálculos de voo e simulações em tempo real, sem depender da lentidão da decisão humana. O erro mais comum das empresas antigas é achar que podem automatizar sem mudar a mentalidade. Automatizar uma estrutura obsoleta só acelera sua falência. Pensar como máquina é mais do que usar IA. É reescrever o DNA da operação. Significa eliminar ego, emoção e burocracia, 3 dos maiores gargalos do progresso. Essas empresas não competem por espaço no mercado. Elas criam novos mercados. Elas operam num ritmo que humanos não conseguem acompanhar. E esse movimento redefine não apenas a economia, mas o próprio conceito de trabalho. Porque quando as máquinas assumem a lógica das decisões, o que resta é repensar o fim dos empregos como conhecemos. O trabalho, como a sociedade o entende hoje, é uma invenção da Revolução Industrial. Um sistema projetado para transformar tempo em produtividade e produtividade em lucro. Mas esse modelo está se esgotando. A automação e a inteligência artificial estão expondo uma verdade incômoda. A maioria dos empregos existe apenas para sustentar o próprio sistema, não porque são realmente necessários. Quando uma máquina aprende uma tarefa, ela não a desaprende. Ela a executa infinitamente, sem fadiga, sem distração, sem custo adicional. Isso torna obsoleto o conceito de ocupação como medidor de valor humano. O que antes era um diferencial, força, memória, precisão, agora pertence à IA. O novo diferencial será a capacidade de criar, imaginar e redefinir propósito. Eu sempre acreditei que o objetivo da automação não é eliminar o trabalho, mas libertar as pessoas dele. A questão é que a sociedade ainda está presa a uma mentalidade de sobrevivência. As pessoas medem o próprio valor pelo emprego que têm e não pelo impacto que geram. Quando esse paradigma quebrar, veremos um colapso psicológico antes de um colapso econômico. Governos tentam reagir com ideias como renda básica universal, mas isso é apenas um paliativo. O verdadeiro desafio não é financeiro, é existencial. O que significa viver em um mundo onde o trabalho não é mais obrigatório? Como encontrar propósito quando a eficiência é resolvida por máquinas? Essas perguntas vão definir o próximo século. O fim dos empregos tradicionais
não é o fim da humanidade produtiva. É o início de uma civilização que precisa redescobrir o valor do tempo e da criatividade. Só que esse novo mundo terá uma elite muito específica, não baseada em herança ou status, mas em controle de infraestrutura. E essa elite será quem controla a infraestrutura digital. O poder sempre muda de forma, mas nunca desaparece. No passado, ele estava nas terras, depois nas fábricas, depois no capital financeiro. Agora ele está na infraestrutura digital, nos cabos, nos servidores, nos satélites e nos algoritmos que conectam o mundo. A nova elite não é feita de banqueiros ou políticos. É formada por engenheiros, programadores e fundadores de plataformas que controlam o fluxo de informação e energia. Quem domina a infraestrutura, domina o planeta. Isso é simples de entender, mas difícil de aceitar, porque a economia global depende de sistemas invisíveis. Nuvens de dados, redes de comunicação, servidores em locais que poucos conhecem. Um erro em um desses sistemas pode paralisar países inteiros. E quem tem acesso a eles tem mais poder do que qualquer governo. Eu aprendi isso construindo a SpaceX e a Starlink. Quando você controla a conectividade global, você redefine soberania. Nenhum Estado pode competir com uma rede privada que fornece acesso direto à informação. Isso não é só tecnologia, é geopolítica em escala orbital. O poder digital não está em quem governa, mas em quem mantém o sinal ligado. Essa nova elite pensa de forma diferente. Ela não busca riqueza, busca redundância. Seus ativos não são castelos, são data centers. Sua segurança não depende de exércitos, mas de criptografia. É um tipo de poder frio, preciso e quase invisível. A sociedade ainda tenta entender esse fenômeno, mas ele já está moldando a política, a economia e até a cultura. No reset em andamento, não importará quem tem mais dinheiro, mas quem tem mais acesso. E à medida que o capital físico se torna irrelevante, o conceito de riqueza será reescrito. O verdadeiro luxo do futuro será possuir autonomia, algo que apenas quem entende o sistema poderá alcançar. E é assim que começa a redefinição do conceito de riqueza. Riqueza sempre foi medida por acumulação. Dinheiro, propriedades, ações, poder. Mas no novo mundo que está surgindo, acumular será sinônimo de vulnerabilidade. O valor real estará na mobilidade, na capacidade de adaptação e na posse de informação. O reset econômico não está apenas substituindo moedas. Ele está redefinindo o que significa ser rico. No passado, o rico era quem possuía. No futuro, o rico será quem pode mudar rápido. Ter ativos fixos num mundo em transformação é como carregar âncoras num foguete. A nova riqueza será líquida, digital, descentralizada. Será medida pela velocidade de decisão e pela autonomia sobre os próprios dados. Quem entender isso primeiro, liderará o próximo ciclo. Eu já vi impérios desabarem porque confundiram estabilidade com segurança. Nenhuma fortuna sobrevive a uma mudança de paradigma se for construída sobre estruturas antigas. O valor de uma empresa ou de um indivíduo vai depender da sua capacidade de integrar tecnologia, inteligência e propósito, não de patrimônio. E esse é um ponto que poucos ainda compreenderam. O verdadeiro luxo será o tempo. Em um mundo hiperconectado e automatizado, ter tempo livre, silêncio e foco será mais raro que ouro. O reset está expondo uma ironia. Estamos cercados de abundância, mas presos em escassez de atenção. Quem dominar a própria mente e souber usar a tecnologia como extensão, não como prisão, será o novo bilionário. A redefinição da riqueza é também uma redefinição da sobrevivência. O jogo não é mais acumular, é permanecer relevante. E, à medida que o reset avança, a competição deixa de ser entre empresas e passa a ser entre inteligências. É o início de uma era onde a corrida pela sobrevivência tecnológica se torna inevitável. A humanidade entrou em uma corrida que poucos percebem, mas todos participam.
É a corrida pela sobrevivência tecnológica, onde quem não evolui é descartado. Não há mais espaço para neutralidade. Cada indivíduo, empresa e nação está sendo medido pela sua capacidade de se adaptar à inteligência artificial, à automação e às novas formas de energia. A diferença é que agora o progresso não é linear. Ele é exponencial. Isso significa que quem ficar um passo atrás hoje estará 10 anos atrasado amanhã. O tempo tecnológico se acelerou a ponto de tornar obsoleta qualquer estratégia baseada em previsibilidade. A única forma de sobreviver é se reinventar constantemente, como fazem os sistemas de aprendizado de máquina. Na SpaceX, aprendi que o segredo não está em ter um plano perfeito, mas em iterar rápido. O mesmo vale para a civilização. As sociedades que resistirem à mudança serão engolidas pelas que a abraçarem. E não falo apenas de empresas, falo de países inteiros. A tecnologia não reconhece fronteiras, apenas eficiência. O erro mais perigoso é subestimar a velocidade da convergência. Inteligência artificial, biotecnologia, energia limpa e neurotecnologia estão se fundindo em um mesmo ecossistema. Quando essas áreas se alinharem, a humanidade cruzará um ponto sem retorno. A sobrevivência deixará de ser biológica e passará a ser informacional. A corrida tecnológica não é sobre vencer, é sobre continuar existindo. Quem dominar essa fase do reset definirá o próximo estágio da civilização. Porque depois da sobrevivência vem algo ainda maior, a reconstrução. E é isso que marcará o futuro depois do reset. Humanidade 2.0. Depois do reset, nada volta a ser como antes. O mundo que conhecíamos, baseado em dinheiro, empregos e hierarquias, se tornará apenas um arquivo de memória coletiva. A humanidade 2.0 não será definida por nacionalidade, religião ou classe social, mas por integração tecnológica. O novo ser humano será híbrido, biológico no corpo, digital na mente. A IA deixará de ser uma ferramenta e se tornará uma extensão cognitiva. A fusão entre cérebro e máquina, algo que parecia ficção, será a base da nova consciência coletiva. A Neuralink é apenas o início. O que virá depois é uma forma de simbiose entre humanos e sistemas, onde o pensamento se transforma em ação instantânea e a comunicação acontece sem palavras. As fronteiras entre real e virtual desaparecerão. O conceito de vida offline deixará de fazer sentido. Cada pessoa será ao mesmo tempo um indivíduo e um nó de uma rede global de inteligência. Isso trará um poder inimaginável e também uma responsabilidade imensa. A liberdade se tornará o bem mais valioso e sua preservação dependerá do equilíbrio entre tecnologia e ética. Mas a humanidade 2.0 não será fria nem mecânica. Pelo contrário, ao eliminar as tarefas repetitivas, ela libertará espaço para o que nos torna humanos: criatividade, imaginação, empatia. A verdadeira revolução não é tecnológica, é espiritual. A máquina fará o trabalho, nós faremos sentido. Esse é o ponto de virada da civilização. O reset não é o fim, é o renascimento. A humanidade está trocando a pele antiga por uma versão mais adaptada, mais inteligente e mais consciente. E quando isso acontecer, perceberemos que o futuro nunca foi sobre sobrevivência, mas sobre evolução. O reset não é um colapso, é uma atualização. A cada sistema que desaba, nasce um mais eficiente, mais adaptável, mais consciente. O que parecia o fim é apenas o início de uma nova arquitetura humana. O velho mercado, as velhas instituições, as velhas verdades, todas estão sendo substituídas por código, por dados e por inteligência. Não é o dinheiro que define poder, é a capacidade de entender o movimento antes que ele aconteça. O futuro pertence a quem lê os sinais e se ajusta sem medo. O resto será deixado para trás, como o ruído de um tempo que já passou. O reset já começou, e com ele surge a oportunidade mais rara da história: reconstruir o mundo do zero.
Quem entendeu o colapso como um ciclo natural já está no próximo estágio. O resto ainda está tentando salvar o que não pode ser salvo. Comente uma frase. O futuro nunca entra em colapso. Ele apenas reinicia.